There we go. On the screen to you, the title of our class. Está na tela para vocês o título da nossa aula. E aí, vocês conseguem ler esse título? Vamos ver se vocês já estão experts aí no que a gente vai usar na aula de hoje, mandando no chat para mim o que significa aquelas letrinhas e números que estão ali nesse título. Será que vocês conseguem decifrar esses códigos? Talvez vocês já usem aí in English. Vamos ver como é que vai ficar esse título. Quem souber já vai escrevendo aí, ó. Tem gente mandando aqui, por exemplo, um good afternoon. Tá vindo aqui a professora Terezinha Sartori, tá aqui participando com a gente. Ah, já mandaram aqui, ó. Great, thanks, goodbye. Legal, então já mandaram aí o título da aula pra gente. Great, thanks, goodbye. A gente vai trabalhar com essas siglazinhas, esses acronyms que a gente usa em English para poder mandar mensagem de texto. Já que em português a gente usa aquelas coisas como VC e TB, e em English a gente também tem esses símbolos, e é o que a gente vai ver um pouco na aula de hoje. Mas não só isso, a gente vai ver outras coisas também. Falando da nossa aula, vamos fazer uma pequena revisão aí da aula passada. Ed, se você conseguir me ajudar aí remotely, please. Last class we analyzed different memes. Na aula passada nós analisamos diferentes memes. We discussed their form and purpose. Discutimos sua forma e propósito. And we created a meme. Nós criamos um meme. That's it. And today, for this class, you will need para essa aula você vai precisar your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou lápis, and your booklet. O seu caderno do aluno, volume 2. That's it, right? And it means that by the end of this class, students will be able to ao final desta aula, os alunos serão capazes de understand what discussion forums are, entender o que são os fóruns de discussão, notice and use the present perfect, affirmative, negative, interrogative, and short answers, notar e usar o present perfect, formas afirmativas, negativas, interrogativas e as respostas curtas, and understand the use acronyms in text messages. Entender e usar as siglas nas mensagens de texto. That's it. Então, até o final dessa aula a gente vai ver se consegue fazer tudo isso. As habilidades virão lá no final hoje, então vamos trabalhar aqui com a aula e depois eu passo para vocês as habilidades. Mas os slides já estão no repositório, então quem quiser pode baixar e também conferir por lá, belezinha? Vamos começar aqui com uma imagem. Na verdade, são 3 imagens, e estamos começando em português, porque isso aí está lá na página 40 do caderno do aluno de vocês, então eu só tirei de lá essa imagem com aquela perguntinha. Observe as imagens, qual delas representa uma situação que se aproxima de um fórum de discussão, e justifique a sua resposta. Dessa vez eu vou deixar vocês responderem em português no chat. Se você quiser responder em inglês, pode mandar, mas se você quiser se arriscar aí no português também, vai lá. Temos 3 imagens. Na imagem A, a gente tem alguns alunos com o professor na sala de aula. Estamos ali trabalhando meio que de frente um para o outro. Na letra B, parece que eles estão ali num laboratório de química, né? Mexendo com alguns objetos. Tem 2 alunos usando aí os óculos de proteção, aqueles goggles. E na C, tem um grupo de alunos sentado em um círculo ali, provavelmente com um professor também. Então, na opinião de vocês, qual dessas imagens se aproxima mais de um fórum de discussão? E por quê? Você tem que justificar, beleza? 1 minutinho no chat e a gente já volta.
Okay, we are back. And how was it, Ed? How was the interaction? Olha, João, a grande maioria respondeu letra C, a Letícia respondeu C porque eles estão discutindo sobre algo. A Mariana respondeu C porque eles estão em roda de conversa. A Ariane também do Lígia por causa da roda de conversa. Então, a grande maioria está na letra C. Na letra C. Legal, é o que realmente mais se aproxima aí de um fórum de discussão. Uma roda de conversa ali, as pessoas trocando ideia, e está aí uma possível resposta na tela para vocês. Então, a imagem C se aproxima de um fórum de discussão, pois os estudantes provavelmente estão reunidos para trocar opiniões ou adquirir conhecimento sobre determinado tema. E o que a gente vai ver hoje na nossa aula é justamente isso, como funciona um fórum de discussão. Mas aí a gente viu um fórum de discussão presencial, né? They are in class, talking to each other. What about an online discussion forum? Como é que funciona aí um fórum de discussão online, ok? E é isso que a gente vai prestar atenção agora. No caderno do aluno de vocês, lá na página 41, né, e na 41, a gente tem essa imagem que eu vou aumentar alguns pontos dela para a gente poder entender melhor. Mas antes a gente tem um glossário, né? Um glossary são explicações e traduções daquilo que a gente pode usar. A gente não vai ler tudo, a gente só vai se atentar aqui a algumas partes desse fórum, né? Mas um glossary, ele traz para a gente palavrinhas com a tradução. Então, cheer up é a palavrinha alegre-se. Self-esteem, autoestima, and struggled, sofreu ou lutou por alguma coisa. Então, elas aparecem aí no nosso texto, né? O título está aqui, ó. Telling a guy to just be confident is as dating advice is like telling depressed person to just cheer up. Então, falar para um cara, seja confidente com relação a um conselho para um namoro, né, uma saída com alguém, é a mesma coisa que falar para uma pessoa com depressão para anime-se, né, just cheer up. Então, a gente tem esse início de conversa, né, que é o fórum de discussão aí para a gente. O que a gente tem que prestar atenção num fórum de discussão? Aquelas coisas que são relevantes para depois a gente responder algumas perguntinhas lá, né? Então, aí, um pouco ampliado para vocês, parece assim, posted by you/Ishaim, e a gente tem 2 days ago. Então, isso aí foi postado, foi publicado por esse nickname, né, por esse codinome aí, 2 dias atrás. E depois, outro ponto importante é para a gente ver quantos comentários ele já recebeu, ó. 3.3K, significa 3.300 comentários. Então, um fórum de discussão, a pessoa posta, 2 dias atrás, ela pode receber comentários, isso é uma informação importante que a gente vai precisar mais para frente. E agora a gente vai para a nossa próxima telinha, onde a gente tem outra parte do fórum de discussão. E na sequência, a gente tem lá, ó, Sinking Below, interessante nickname aí, né? Alguém que está afundando sobre as águas aí por baixo, sinking means afogar-se ou afundar. One day ago, então 1 dia atrás. Então a gente tem aquele primeiro post 2 dias atrás, esse aqui 1 dia atrás. O que mais a gente pode prestar atenção aqui, ó? Share, report and save. Essas palavrinhas são muito comuns. Se o seu celular aí estiver em inglês, você vai ter essas palavras, né? Então, ao invés de compartilhar, você vai ter a palavra share, né? Ao invés de reportar, você vai ter report, que é parecido com português, e ao invés de salvar, você vai ter a palavra save. Então, significa que você pode escrever o seu comentário, que você pode compartilhar o seu comentário, você pode também fazer um report, ou seja, levantar aí uma bandeira dizendo que aquele comentário não é muito suitable, ele não é muito apropriado para aquele momento. E save, você pode salvar. Se você salva, significa que você pode editar também o seu comentário. Tudo bem? Então, a gente leu rapidamente aí as características de um online discussion forum, que é o que a gente vai ter que responder agora na nossa perguntinha na sequência, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, discussion forum, chat time. Eu vou lendo com vocês e vocês vão respondendo agora no chat, tá? Só escolhendo uma das 2 possibilidades em cada uma das questões, ok? Então, a gente vai vendo aqui, eu e o Ed, a gente vai vendo subir aqui no chat para vocês, ó. Quickly read the online discussion forum and then circle the answers to complete this text characteristics.
Então, leia rapidamente aí a discussão, né, o fórum online, e circule as respostas que completam as características desse tipo de texto. Então, na letra A, a gente tem Only experts or anyone can participate in online forums. O que vocês acham que é? Only experts or anyone? Tem que ser bem rapidinho aqui para a gente poder responder e ir para frente. A Emily já respondeu Only expert, mas a Ellen respondeu anyone. E a Eliana, anyone. Anyone. Então, vamos dar uma olhada no que é. Anyone. Então, qualquer um pode participar aí de um fórum, né? Vocês viram que a discussão lá era sobre dar um conselho para alguém que sai para namorar, é a mesma coisa que dar um conselho de alguém que está com depressão, e fez uma comparação, então não precisa ser só experts, qualquer um pode participar. Letter B. You can or you can't edit your comments after it's posted online. Você pode ou não pode editar os seus comentários depois de você tê-los postado? E agora, can or can't? Está subindo aqui no chat. A Isa respondeu you can, a Viviane também you can edit. A Maria respondendo can, João. Can? Vamos dar uma olhada aqui. Ok, so you can. That's it. Letter C. There aren't or there are alternatives to deal with offenses on online forums. E agora, existem ou não existem alternativas para lidar com as ofensas nos fóruns online? Vamos ver se vocês vão marcar there are or there aren't. Sorry, Ed? A Nancy respondeu todos já de uma vez, ela colocou aren't nessa alternativa. A Rosana colocou are. E Almir respondeu there are. There are. Então, realmente, there are. Lembra que a gente mostrou para vocês lá o report? Se você pode report, né? Se você pode reportar alguém ali que escreveu algo que não é apropriado, então, there are. There are alternatives for that. Letter D. In your opinion, your opinion can or can't be shared with other participants. A sua opinião, ela pode ou não pode ser compartilhada com outros participantes? Olha só, a Emily e a Priscila responderam can, a Lisette também can, todo mundo can aí na afirmativa. Can? There we go. So, yes, your opinion can. Né? Por isso que a gente tem aquele share lá, para você compartilhar essa palavra super importante. Em English a gente usa o tempo inteiro. Facebook, Instagram, você está sempre sharing algo com alguém. Né? And the discussion forum can or can't happen in a physical place or online. Então, o fórum de discussão, ele pode ou não pode acontecer num lugar físico ou online. Então, pode acontecer, não pode acontecer. Ok. A Adriana Gonca respondeu can, a Isa também can, a Claudineia também can, todo mundo falando can aí, João. Very nice. Então, the discussion forum can happen in a physical place or online. A gente está falando de um fórum de discussão, e naquela primeira imagem que a gente mostrou para vocês lá, eles estavam em uma sala de aula. Então, o fórum de discussão também pode acontecer ali naquela roda de conversa. Okay? E o fórum online é uma alternativa, principalmente para esses momentos aqui de pandemia, que a gente não pode se juntar. Então, a gente faz aí uma discussão online e vai para frente. Sem problemas?